Bom, 2025 mal começou, mas os problemas que acometem esse início de ano ainda são os problemas não só de 2024, mas dos últimos anos. E um destes problemas é a questão dos recursos destinados ao seguro rural. Mais uma vez, a verba destinada ao recurso sofreu um contingenciamento, sofreu um corte, para ser mais clara, e isso continua preocupando o setor de uma forma geral. Inclusive, os engenheiros agrônomos do Paraná trouxeram uma manifestação de preocupação em torno desse assunto que a gente trata agora com o Lucas Schauf, que é diretor técnico da APEPA, a Associação Paranaense de Planejamento Agropecuária. Não é isso, Lucas? Bom dia, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas para a gente tratar de um tema tão importante. É bom que a gente já comece a falar sobre isso no começo do ano para ver se a gente tem tempo de reverter essa situação, não é isso? É isso, Carla, perfeito. Bom dia e obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos o seu tempo e você aceitar o nosso convite para a gente tratar desse assunto. Lucas, primeiro vamos contextualizar para a nossa audiência o que foi que aconteceu que fez com que houvesse, portanto, essa manifestação da APEPA e de outras associações como a FEAPR, né, ou a FEAPRE, né? Como é que isso aconteceu e qual a perspectiva de vocês nesse momento? Carla, a nossa percepção ela é de uma tristeza muito grande, né? Tendo em vista o tamanho da robustez e a pujança do nosso setor do agronegócio brasileiro, e nós observamos uma falta de zelo realmente com os gestores aí com a nossa área que vem sustentando o Brasil, ajudando muito em relação ao PIB. Os resultados do nosso setor, eles falam por si só. Então, eu acompanhei muito, inclusive, aí por vocês no Notícias Agrícolas no meio do ano passado, as diversas discussões que nós tivemos acerca do montante de recursos que seriam disponibilizados pelo governo através do programa de subvenção ao seguro rural, para que os produtores conseguissem contratar essa proteção. Eu não sei se todos vão se lembrar, mas na época. eh, a CNA e diversas outras entidades já se manifestaram que nós precisávamos do valor de 4 bilhões. É um valor que aparentemente nem é assim tão grande, tendo em vista o tamanho do nosso setor, mas era o valor que nós precisávamos para ter pelo menos aí o mínimo garantido, aí o mínimo de proteção para os nossos produtores. Isso aconteceu mais ou menos no meio do ano passado, nós já sofremos naquela época um revés, então tinha sido previsto, né, uma destinação de 1 bilhão. Então, é um quarto do que a gente precisava, já era um número bem aquém. E nós estávamos contentes, né? Porque pelo menos isso aparentemente seria garantido, visto que na lei de diretrizes orçamentárias, desculpa, Imagina. havia sido é, é, blindado esse recurso, né? Ele não poderia ser contingenciado segundo o que foi aprovado lá no Congresso, né? Então, o Congresso no final do ano tinha aprovado isso, esse valor ele realmente ia ser repassado, não ia sofrer cancelamento, não ia sofrer contingenciamento, mas houve agora no começo do ano esse veto presidencial a esse trecho da LDO em que blindava esses recursos que seriam destinados para a gente poder proteger o produtor rural, principalmente, né, cara, tendo em vista esse cenário de incertezas climáticas. É um cenário que o produtor rural ele precisaria muito mais, né, estar protegido frente aos intempéries climáticos que têm acontecido nos últimos tempos. Bom, o senhor é um engenheiro agrônomo e melhor do que o senhor, é impossível para a gente entender a importância, né, Lucas, não só do recurso, mas do seguro em si. E não só a condição do recurso já é algo debatido há muitos anos no Brasil, mas a forma com que o seguro rural funciona no Brasil. E nós estamos falando de um país de proporções continentais e onde se é possível produzir todo tipo de cultura. Hoje a gente está produzindo, por exemplo, trigo no sertão nordestino, nós estamos produzindo frutas de clima temperado
em algumas outras regiões onde o clima é tropical. Então, nós estamos falando de um país que tem uma vocação agrícola bastante clara, bastante evidente, mas que, claro, precisa naturalmente dessas ferramentas, como é o caso do seguro rural, para que o agricultor esteja protegido, uma vez que a sua produção está ali a céu aberto. Como é que o senhor vê o debate em torno não só dos recursos, que é algo que a gente vai naturalmente se aprofundar nessa conversa, mas principalmente na forma como esses recursos são empregados, da maneira como hoje o seguro rural funciona no Brasil? Perfeito. O seguro, então, como você falou, é exatamente isso. É uma ferramenta muito importante, de mitigação de risco, né? Então, qualquer empreendimento, ele entra dentro da análise do risco, né? Se eu quero, por exemplo, vender um picolé na praia, eu vou fazer uma conta, eu vou ver, eu vou saber que no inverno eu não vou vender tanto, no verão eu vou vender mais. Então, qual é o risco do meu negócio? Quanto que eu vou ter que investir para começar? Quanto eu vou ter que girar? Quanto eu vou ter que vender? Todo negócio parte desse princípio. E no setor agropecuário não é diferente. Só que a diferença, muito importante, o que agrava o nosso risco é justamente isso que você comentou: são indústrias a céu aberto. Então, dentro desse guarda-chuva da gestão de risco agropecuário, um dos principais mitigadores de risco é justamente o seguro, né? O seguro rural, ele é como uma seguradora, literalmente ela compra uma parte do risco. Então, ela tem uma sociedade naquele risco com o produtor rural. Então, algum intempérie climático, alguma coisa que possa vir a acontecer, tanto no seu patrimônio quanto no seu empreendimento, ele teria direito a uma indenização. No caso da ocorrência de intempéries climáticas e alguns produtos também existem em relação à questão mercadológica. Então, isso protege muito o produtor, por isso é sempre muito importante essa discussão do orçamento, né? Uma vez que o governo federal ele, através do programa de subvenção, ele arca com as despesas de uma parte da contratação desse seguro por produtor. Então, esse é um dos pilares da política agrícola brasileira. Só que passa ano após ano, nós discutimos o orçamento, quanto de recursos que vem, precisa de mais recursos, precisa de mais recursos. E um ponto importante é a questão da eficiência desses programas, né? Os produtores rurais que podem estar nos acompanhando, eu sei que que Notícias Agrícolas tem muitos produtores que ouvem o canal, é, sabem como tem funcionado o seguro na prática hoje. Hoje a gente pega uma mesma proposta, leva para todos os produtores de um mesmo município. Pô, mas nós sabemos que dentro de um mesmo município nós temos produtores, nós temos empreendedores que têm um nível de tecnologia diferente, que usam um nível de manejo diferente. Então, quando nós estamos oferecendo uma mesma condição para produtores que têm excelentes níveis de manejo, realizam as melhores práticas, enquanto oferecemos o mesmo produto para outros que não utilizam das melhores práticas, nós estamos expulsando os melhores, os que realizam os melhores manejos. E o que está acontecendo no seguro basicamente é isso, na prática, né? Explicando de uma forma, claro, bem simples, né? Que nós estamos expulsando os melhores produtores. A balança, ela está desequilibrada. O seguro, ele existe justamente com a premissa do mutualismo, né? Então, nós temos que também ter as melhores práticas, que são os menores riscos da carteira, e isso tem que ser precificado da maneira correta. E de que forma que nós conseguimos fazer isso? A única forma é com uma classificação correta do risco agronômico. Então, esse risco tem que ser classificado utilizando critério e utilizando a personalização real que aquele empreendimento tem. Nós sabemos muito bem que os empreendimentos rurais eles são muito variáveis. Então, isso tem acontecido para que a gente não consiga oferecer as melhores coberturas, que o seguro fique caro, que é essa sempre a principal reclamação dos nossos produtores aqui no Brasil. Ele é caro e ele tem uma cobertura muito limitada, né, Lucas? Exatamente, exatamente isso. Como é que eu posso oferecer, por exemplo, aqui a gente fala por alqueire, né? Como é que a gente pode oferecer uma cobertura de 80 sacos por alqueire, é que um produtor que nunca colheu menos 120?
enquanto eu tenho o outro senhor ali que nunca colhe mais de 100. Os dois Sim, estão no mesmo município, os dois estão no mesmo tipo de solo, mas as realidades são totalmente diferentes. sim. Então, isso não está sendo levado em conta ainda. Cara, não é só no seguro rural, tá? A classificação de risco agropecuário, ela é robusta. Nós temos pô, diversas plataformas, pô, quantos sites nós temos, quantas informações nós não levamos em projetos, em laudo, em perícia. E essas informações parece que elas não são utilizadas já com tanta tecnologia, né? A gente vê tantas empresas aí utilizando nossos dados para vender tanta besteira para a gente, e o que importa realmente que é a inteligência agronômica aplicada que vai beneficiar o Brasil, nós não estamos utilizando. Isso é realmente um ponto bastante importante, porque a gente vai evoluindo em tantas coisas e a gente precisaria trabalhar nisso de forma um pouquinho mais intensa e a gente não consegue avançar. Lucas, você citou esses reveses que o produtor e o agronegócio vem sofrendo nos últimos anos por conta dessa questão do seguro. No final do ano passado, a gente viu acontecer uma mudança também bastante agressiva no Proagro, que é uma ferramenta determinante, principalmente para produtores de porte menor, e como você falou, né, a diferença e as particularidades que os empreendimentos rurais têm no Brasil, elas são inúmeras, e quando a gente olha para essas mudanças no Proagro, é mais uma preocupação. Então, o seguro rural já era uma preocupação, mas a gente tinha ali um certo porto seguro no Proagro. As mudanças que vieram para o Proagro também trazem, portanto, uma preocupação. Perfeito. Para quem não conhece o Proagro, ele é um programa de garantias do governo federal. Ele é como se fosse um seguro, ele é outra ferramenta de mitigação de risco, já muito consolidada no Brasil. Ele tem coberturas diferenciadas que, por um lado, o seguro não tem. O seguro agrícola, por exemplo, ele não cobre doenças sem controle difundido. Isso aconteceu muito aqui no caso da cigarrinha, por exemplo, a nossa cigarrinha do milho, né? E no caso o prago cobre. Então, tem também essa diferença. Às vezes a gente vê os agentes diminuindo muito para o agro, e na verdade ele é uma excelente ferramenta de mitigação de risco. Ele deveria ser muito mais valorizado que a. Óbvio que ele tem sim os seus problemas de eficiência também. Como eu citei no seguro. O seguro tem alguns problemas, tem sim. O PROG tem muito mais, essa que é a verdade. Nós temos que ter essa consciência também, que o programa deveria ser muito melhor gerido. Mas em relação à proteção, é inegável que ele protege os agricultores, que ele é uma excelente ferramenta. Só que daí eu acho engraçado, isso aconteceu também no seguro, que tá ineficiente, o programa está ineficiente. O que que eu vou fazer? Eu corto a cobertura, eu aumento o preço, eu prejudico a agricultura. Então, em vez de a gente se importar com a eficiência dos programas, isso aconteceu no seguro também. A gente tem cortado, né, as coberturas, estão deixando coberturas piores, deixaram produtos mais caros, mais difíceis para o produtor acessar, que protege menos, em vez de olhar com uma lupa para a eficiência dos programas. E nessa linha aconteceu justamente isso, né? Houve uma revisão do governo federal e do Banco Central em relação ao Proagro, e desde do lançamento do último plano Safra, que foi junho do ano passado, meio do ano passado, nós já sofremos esses revés no Proagro. O primeiro foi a mudança das alíquotas. Então, nós temos município hoje, inclusive aqui no sudoeste do Paraná, municípios que estão pagando 22% de taxa para contratação do Proagro, enquanto outros municípios pagam 11%. Isso para a mesma cultura. Certo. E entra na mesma condição que nós falamos agora. Pô, no mesmo município nós temos diferentes produtores, por que que um tem que pagar essa conta enquanto nós temos excelentes produtores? E agora, a resolução do Conselho Monetário Nacional do final do ano passado, a resolução número 5.198, ela deu mais uma minguada no Proagro, vamos dizer assim. E o que que aconteceu com essa resolução? Hoje, nenhum Proagro mais tem cobertura de 100%. Então, isso é muito Sim. triste, né? Muito Não, triste. Agora, o que é. mais cobra é 80%. Então, pô, ou seja, já tem 20% de prejuízo aí na largada, mesmo contratando Proagro.
Bom, a gente tem muitos pontos aqui que chamam a atenção, mas de uma forma geral, né, Lucas, o que eu posso perceber é que, de fato, distância da verba necessária, que foi inclusive uma verba pleiteada agressivamente pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Houve ali uma articulação muito forte dos parlamentares para tentar garantir que essa verba viesse no plano safra, no último plano safra, não aconteceu, no anterior não aconteceu e ainda houve esse corte, esse contingenciamento. É, o que está previsto a partir desse ponto, portanto, Lucas? Há uma condição de rever estes recursos ou parte deles? Há uma projeção de volta dessa verba para essas ferramentas do seguro rural? Há como associações como a própria APEPA, ou enfim, outras, ou dentro do Ministério da Agricultura e o contato, porque a APEPA é importante dizer também, ela faz parte, né, da Câmara Temática do Risco Agropecuário do Ministério da Agricultura, e eu queria entender como é que essas discussões correm a partir deste ponto, a partir deste veto, e como isso deve correr em 2025 para que haja uma revisão desses recursos e talvez até uma retomada da parte dele. Perfeito, cara. Isso tem sido muito importante, a atuação dos agentes do nosso setor em todas essas discussões. Então, eu quero parabenizar, primeiramente, todos os nossos colegas aí que têm trabalhado nisso. A gente vê que, né, Carla, que de novo o seguro, esses mecanismos de proteção, de gestão do risco agropecuário, eles estão em alta. Então, nós temos falado disso, ó, que é importante que tem sido. A gente já sabia que ia ser difícil, né? Para o setor agropecuário, esse período que nós estamos passando, mas nós estamos conseguindo dialogar muito bem acima do esperado. Inclusive, o Ministério da Agricultura tem nos convidado para participar, tem escutado, mas nós sabemos qual que tem sido a realidade dentro do governo federal e não somente dentro do nosso país, né? A questão da responsabilidade fiscal que tanto tem sido falado, e isso passa do poder executivo, mas também tem seus problemas no poder legislativo, no judiciário, e isso penaliza todos os brasileiros. O orçamento, no fim, o dinheiro é nosso, né? O dinheiro é do país. E isso penaliza todos nós e tem penalizado, inclusive, os nossos recursos para proteção, dos agricultores e dos produtores rurais com esses contingenciamentos, esses cortes de gasto. Então, nós estamos sofrendo sim disso, mas eu acredito que as associações e os colegas, eles têm dialogado muito bem. Então, por mais que você imagina tanto de setor que não está, né, nessa briga por recursos, brigando por recursos, e nós estamos sempre em alta, não só pelo nosso trabalho, mas também pela importância que é o nosso segmento e a importância que se faz esse seguro. Então, o que nós estamos levando junto com essas solicitações de que o governo tenha esse entendimento como o seguro rural, como um mecanismo até de prevenção à inflação, por exemplo, porque nós temos produtores que eles estão segurados, são produtores rurais que eles têm a sua garantia, eles têm um menor risco, então eles podem investir, eles podem plantar mais, eles podem produzir mais, ter mais alimento, isso diminui até a inflação. Então, quando os líderes começarem a enxergar realmente o agro nosso com o poder que ele tem, com o potencial que ele tem, nós vamos conseguir avançar muito. E isso entra também na discussão que nós falamos sobre a eficiência. Então, nós estamos levado além da solicitação de orçamento, solicitação de melhoria da eficiência, através do uso de informações técnicas. O conhecimento técnico agronômico, ele tem que ser utilizado para uma correta classificação do risco agropecuário. Bom, Lucas, nós vamos acompanhar tudo isso muito de perto e eu lhe garanto que o Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para a PEPA, para demais instituições, para esses representantes de classes né, os engenheiros agrônomos ali unidos para tentar reverter essa situação. Isso é muito importante. Vocês conhecem o tamanho do risco dos produtores, então quero muito lhe agradecer por trazer essas informações para a nossa audiência e mais uma vez reforçar que as portas estão abertas para que vocês continuem trazendo essas informações atualizadas para nós por aqui e
que nós possamos servir como um vetor de mudança. Para isso, que 2025 seja um ano de discussões ainda mais acaloradas em torno do seguro rural, que esse é um assunto urgente do agronegócio brasileiro. Então, meu amigo, muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, pela luta, e a gente está aqui para continuar comunicando todas essas informações. Eu que agradeço, Carla. Ouvinte, sigo à disposição. Um excelente dia para todos. Muito obrigada para você também, Lucas. E um bom 2025, um bom novo ano que se inicia. Já dá para saber Amém. que vai ser um ano de muita luta, então a gente vai Opa, reforçando aqui a nossa coragem para enfrentar todas elas, né? sim, perfeito, é isso mesmo. Eu agradeço demais o convite, Notícias Agrícolas, inclusive um canal que eu acompanho. Final do ano passado eu estava pensando, pô, será que um dia eles vão me convidar? Ia ser uma honra. Olha aí, Então, obrigado aí. desejo atendido, deu certo. Mais vezes estaremos juntos com certeza. Lucas, muito obrigada mais uma vez. Valeu. Um abraço, bom Um dia. Tchau, abraço, tchau. bom dia. Bom, senhoras e senhores, é aquilo. Eu vou trazer aqui alguns números que a Peppa dividiu conosco. Aliás, o texto está disponível para você ler e reler no Notícias Agrícolas. É uma informação, é um texto do jornalista Vandré do Biela, é um jornalista que acompanha muito essa situação, é da comunicação da FEAPAR, que é a Federação Paranaense dos Engenheiros Agrônomos. Então, são instituições que estão ali muito conectadas para entender o que está acontecendo e evitar que novos cortes nessa verba, que é uma verba fundamental e determinante para o agronegócio, continuem a acontecer. Veja só, o governo Lula ainda não perdeu a mania, abre aspas, para a comunicação da federação. Não perdeu a mania de desagradar o setor produtivo, vetando o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que é responsável por proteger o orçamento do Programa do Seguro Rural, cuja reivindicação inicial era de 4 bilhões de reais em recursos, e para se ter uma ideia ainda, palavras da federação, do pouco caso do governo em relação ao agronegócio na safra anterior, foram destinados apenas 964 milhões e meio de reais, e a princípio seria uma verba de 1 bilhão e 60 milhões de reais, mas foi cortada, sofreu este corte. Até 19 de dezembro do ano passado, 882 milhões de reais já estavam comprometidos com a subvenção ao Prêmio do Seguro Rural por meio da contratação de pouco mais de 116 mil apólices, uma cobertura pequeníssima daquilo tudo que precisamos ainda fazer. Estamos de olho nesse assunto aqui no Notícias Agrícolas.